Olha, quando a gente pensa em Tiago, o irmão de Jesus, o que geralmente vem à mente? Um líder prático, focado em obras, certo? Alguns até o consideram teologicamente simples, especialmente se a gente o comparar com gigantes como Paulo ou João. Mas e se esse silêncio dele sobre doutrina não for simplicidade? E se for, na verdade, uma estratégia muito profunda? Então essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Por que um líder tão próximo de Jesus parece se manter tão quieto sobre temas gigantescos como o Espírito Santo, o conhecimento, a própria igreja? Nessa análise, a gente não vai tratar essa lacuna como uma fraqueza, de jeito nenhum. A gente vai tratar como um enigma fascinante que vamos desvendar juntos. Beleza, então como a gente vai fazer isso? Nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente mergulha no enigma de Tiago. Depois, vamos ver como ele abordou o Espírito num tempo de transição e como ele viu o conhecimento como um fruto prático. Em seguida, a gente examina a reverência dele pela eclésia e, para fechar, revelamos seu papel surpreendente como o arquiteto do caráter. Vamos começar por aqui. A chave para a gente entender Tiago é reformular o papel dele. Ele não estava tentando construir o pináculo, o topo do edifício teológico. A missão dele era outra, era garantir que a fundação fosse, assim, absolutamente inabalável. E aqui está a nossa tese central. A ideia principal. Tiago não estava competindo no campo da doutrina. A missão dele era diferente. Mas, absolutamente essencial. Ele estava forjando o caráter dos crentes, construindo uma base de integridade tão sólida, mas tão sólida, que pudesse suportar o peso da revelação complexa que viria logo em seguida. Então vamos para a primeira peça desse quebra-cabeça. Como é que Tiago comunicou a nova realidade do Espírito Santo para uma comunidade que estava bem no meio de uma transição, sabe? Saindo de uma herança judaica super profunda para algo completamente novo. O que a gente vê aqui é um contraste fascinante. De um lado, Paulo desenvolvendo uma teologia sistemática e explícita sobre o Espírito. Do outro, Tiago com uma abordagem muito mais pastoral. Ele usava símbolos familiares, como a unção com óleo. Isso não era uma negação do poder espiritual, de jeito nenhum. Era uma ponte cultural, uma linguagem acessível para guiar as pessoas a uma nova compreensão. E o ponto crucial é este. A abordagem de Tiago não era imatura, mas historicamente precisa. Foi uma escolha sábia, uma escolha de um pastor que guiava seu rebanho com cuidado, respeitando a cultura deles, ao mesmo tempo que introduzia uma nova realidade espiritual. Avançando para a nossa segunda área de investigação, aqui a perspectiva de Tiago fica ainda mais profunda. Ele tinha uma visão bem única sobre o que é o verdadeiro conhecimento espiritual. E a resposta dele pode surpreender. Pensa só, enquanto apóstolos como Pedro e Paulo estavam na linha de frente combatendo heresias intelectuais, Tiago travava uma batalha diferente, mais interna. O inimigo dele não era a teoria errada, mas a prática incoerente. Era a fé que não gerava paz, que não gerava mansidão. E para a gente entender a ameaça que Paulo combatia, vale a pena conhecer este termo, pitanologia. Basicamente era o discurso persuasivo, que soava inteligente, mas que na verdade desviava os crentes com verdades parciais. Paulo estava de fato numa verdadeira guerra de ideias. Da mesma forma, Pedro combatia a falsa gnosis, um conhecimento puramente especulativo, e promovia a epignosis, o conhecimento pleno e verdadeiro de Cristo. E Tiago? Bem, ele conscientemente se afastava de todo esse debate. O foco dele era o outro. E aqui a posição dele fica cristalina. Para Tiago, o teste do verdadeiro conhecimento não estava num debate, estava no caráter. O conhecimento real se manifesta em mansidão e na busca pela paz, não em ficar criando contendas. Agora a gente chega na nossa peça final de evidência, e essa talvez seja a mais surpreendente de todas. A abordagem de Tiago em relação à Igreja, a Eclésia. Uma abordagem de reverência e de um cuidado extremo. Apenas uma vez, pensa nisso. Em toda a sua carta, o líder da Igreja de Jerusalém menciona a palavra Igreja uma única vez. E essa menção não tem nada a ver com estrutura ou hierarquia. É puramente prática. Chamar os presbíteros para cuidar dos doentes. E só. Mas por que essa cautela toda? Porque Tiago entendia algo fundamental que Pedro já tinha registrado. A Igreja pertence a Cristo. Ponto. Ele é o único edificador. Não cabia a Tiago defini-la, possuí-la ou transformá-la em uma instituição pessoal. Portanto, o silêncio de Tiago sobre a estrutura da Igreja
Não era ingenuidade, mas sim reverência. Era um ato de sabedoria, de se recusar a se apropriar daquilo que pertencia e pertence exclusivamente a Cristo. E assim, a gente chega à conclusão do nosso enigma. Quando juntamos todas as peças, o que emerge é um retrato claro do papel único e, sinceramente, absolutamente crucial de Tiago na Igreja primitiva. O papel de Tiago pode ser resumido em 3 passos bem claros. Primeiro, ele ancorou a fé no caráter. Segundo, ele construiu a base moral da Igreja. E terceiro, ao fazer isso, ele preparou o terreno para a teologia profunda de apóstolos como Paulo, garantindo que a estrutura tivesse uma fundação sólida o suficiente para ser erguida. E aqui está a grande sacada. A lição de Tiago não é um manual sobre o que construir, é uma lição sobre como ser. A gente é chamada a apreender o espírito de serviço e a reverência dele, não apenas a seguir as práticas dele como um modelo estrutural. Ele nos ensina que o caráter vem muito antes da construção. E isso nos deixa com uma pergunta poderosa para os nossos dias. Em uma cultura obcecada por construir marcas, organizações, estruturas, o que a gente pode de verdade aprender com um líder cujo maior legado não foi uma instituição, mas sim as pessoas que ele ajudou a construir?